Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje nos coloca mais uma vez diante da presença de um samaritano. Digo mais uma vez porque é bastante frequente que o Evangelho mencione os samaritanos. Se Deus permitiu que fosse falado tantas vezes dos samaritanos, e especificamente dessa vez na Sagrada Escritura, é por um motivo bem claro. Deus quer nos ensinar algo preciso com isso. Nada na Sagrada Escritura está aí por acaso. O Evangelho começa localizando geograficamente Jesus. Ele se encontra na fronteira entre a Galileia e a Samaria, onde viviam os samaritanos. Ao ouvir falar de Jerusalém como uma cidade escolhida, nós, em geral, temos a impressão que Nosso Senhor passava a maior parte do tempo do apostolado dele em Jerusalém. Mas não é o caso. O Evangelho de São João fala de 3 vezes que Jesus foi a Jerusalém, 3, 4 vezes, mas os outros falam de uma só vez, que é a vez, essa subida definitiva de Nosso Senhor para ser imolado na cruz. O resto do tempo, Jesus passava na Galileia, ou seja, a maior parte do tempo, Jesus não está em Jerusalém, mas no norte, na Galileia. Nessa província chamada Galileia, que ficava ao norte, se encontravam verdadeiros judeus, geralmente com uma vida mais simples que os do sul da Judeia, e às vezes com uma fé mais ardente. Eles eram, de certa forma, mais radicais. Acontece que entre a Judeia e a Galileia, essas duas partes onde viviam os judeus, estava a Samaria, que era, portanto, praticamente um lugar de passagem obrigatório para um judeu que quisesse ir de uma parte à outra, para passar da Galileia para a Judeia e vice-versa. E na Samaria, como disse, viviam samaritanos. Quem eram esses samaritanos e por que eles não eram judeus? Para entender a origem dos samaritanos, a gente deve voltar 8 séculos antes de Jesus, na época dos assírios. Os assírios tinham uma prática de deportar as populações que eles haviam conquistado para fazer com que elas perdessem mais facilmente as suas raízes culturais e assimilassem a cultura do Império Assírio. Não foi diferente com os reinos de Israel. Nós ouvimos falar já do cativeiro da Babilônia e antes do cativeiro já a deportação de muitos israelenses para outras partes do reino assírio. Assim que eles caíram na mão dos assírios, eles foram deportados para outros lugares. Nós vemos isso também no livro de Tobias. Mas a região onde eles viviam foi colonizada por outros povos que vinham de outros lugares e tinham sido deportados para lá. Esses povos recém-chegados à Terra Santa, a terra dos judeus, assimilaram a cultura judaica, misturando com as suas próprias religiões. E dessa forma eles misturaram o culto de Deus com o culto idolátrico. Ora, esse era o pecado, o maior de todos os pecados do Antigo Testamento. Equiparar Deus, Deus verdadeiro, aos falsos deuses, aos deuses pagãos. Como se não bastasse o traje diante dos olhos dos judeus, o culto dos samaritanos foi organizado por um sacerdote judeu, descontente com seu irmão, que era sumo sacerdote. Ele foi até a Samaria, a terra dos samaritanos, e deu uma estrutura, formou o culto dos samaritanos, construiu um novo templo, o que era um novo crime, e aí se oferecia o sacrifício. Na época dos Macabeus, ou seja, 1 ou 2 séculos antes de Cristo, esse templo foi destruído, e já na época de Nosso Senhor, o culto
samaritano tinha diminuído bastante. A religião samaritana já era muito decadente. Mas o ódio dos judeus para com os samaritanos e para com esse culto sacrílego não havia diminuído. Para a gente ter uma ideia de quanto os judeus tinham horror dos samaritanos, basta recordar essa passagem do Evangelho onde os judeus dizem a Jesus: não é verdade que estás possuído por um demônio e que és samaritano? Ou seja, ser possuído por um demônio e ser samaritano são dois insultos praticamente equivalentes. Normalmente um judeu nem sequer falava com o samaritano. No Evangelho, muitas vezes se fala desses samaritanos, tanto em histórias marcantes como aquela da mulher samaritana que se converteu, conheceu Jesus à beira do poço e depois, graças a ela, toda uma cidade da Samaria se converteu. Também na parábola, a famosa parábola do bom samaritano, nosso Senhor dá como exemplo de caridade um samaritano em oposição a dois judeus que tinham passado e não tinham cuidado daquela pessoa. Ouvir Jesus falar assim sobre os samaritanos ou com os samaritanos foi muito desagradável para os judeus e até mesmo motivo de escândalo. Por que então Jesus fazia isso? Não se tratava de um indiferentismo religioso, como se prega hoje em dia, de aceitar todas as religiões como elas são. Mas Jesus, quando fala com a samaritana, ele diz claramente que a religião dela estava errada. O que Jesus quer ensinar, falando com e sobre os samaritanos, é que o valor de uma pessoa depende do modo como ela vive a sua vida cristã, e não da sua origem ou da sua vida passada antes da sua conversão. Os samaritanos estavam, sem dúvida, errados de acreditar no que eles acreditavam, mas uma vez convertidos, eles podiam ser muito mais piedosos, muito mais convencidos do que eram os judeus. E Jesus passa o seu tempo mostrando que isso era muito mais importante do que ser ou não ser judeu de origem. É por isso que Jesus insiste em sublinhar que dos 10 leprosos que foram curados, o único que veio agradecer foi um samaritano. Essa lição tão difícil de ser compreendida pelos judeus do tempo de Jesus é igualmente útil nos dias de hoje. O fato de sermos católicos há muito tempo, ou mesmo por mais ou menos tempo, às vezes serve de argumento diante de nós mesmos para justificar a nossa mediocridade. É verdade que muitas vezes não coloco Deus e o que Ele me pede como prioridade na minha vida, mas, ao mesmo tempo, se eu olho ao redor, não é que eu sou muito melhor que os outros. Os outros vivem tão afastados de Deus, no fim das contas, eu sou uma pessoa boa. A essa tentação nós devemos responder com São Paulo: o que tendes que não recebestes? E se recebestes, por que se gabar do que não foi vindo de você mesmo? No sentido espiritual, comumente a lepra nas Escrituras é interpretado como pecado. A lepra consome aos poucos as pessoas que estão doentes, até levar à morte, pois o pecado também nos leva pouco a pouco à morte da alma. Os leprosos foram excluídos da vida em sociedade, pois o pecado grave nos exclui também da comunhão dos santos. É interessante notar, entretanto, que se os judeus e os samaritanos nem sequer se falavam em tempos normais, quando se tratava dos leprosos, nós vemos vivendo junto judeus e samaritanos. E dessa forma também,
espiritualmente falando, o pecado, a vida no pecado, nos torna iguais os pecadores. Por mais que nós sejamos católicos antigos, ou de já algum tempo, ou vamos à missa, não basta para ser diferente dos pecadores o simples fato de sermos católicos. É necessário viver afastado do pecado. Peçamos, portanto, ao bom Deus a graça de curar os nossos pecados, mas peçamos também a graça de ter essa humildade de reconhecer em nosso Senhor Jesus Cristo a nossa única fonte de santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.